Boa tarde, meus amores! Mais uma tarde, aulinha de matemática, né? Tia adora ensinar para vocês matemática. E hoje, né, vamos entrar em fração. Quando nós estamos falando de fração, praticamente nós estamos falando da divisão. E vocês verão isso agora. Porque que a tia tá dizendo que uma fração a gente relaciona a divisão. Então, todo mundo aí pegando o livrinho 4, abrindo na página 48, conhecendo algumas frações. Vamos lá, tem noção de fração, meus amores? Então vamos lá. Vamos para a situação 1. Nas páginas de abertura, podemos ver duas meninas. Então volta aí para a página de abertura, ó. Na página 46 e na página 47, vocês estão vendo duas meninas. E a gente observa que elas estão no momento de recreio. Nesse momento de recreio, a gente percebe um compartilhamento. Ou seja, elas estão dividindo o lanche, tá vendo? Uma das coleguinhas levou sanduíche e levou 2 fatias de sanduíche. E ela está simplesmente dividindo com a coleguinha. Estão vendo aí? Então vamos ver o que é que diz aqui na próxima página. Ó. Elas são Ana e Rebeca. Rebeca esqueceu seu lanche em casa. E Ana partilhou o que tinha com a amiguinha. O lanche foi dividido em 2 partes iguais. E cada menina comeu uma parte. Podemos também dizer que cada uma comeu metade do lanche. Então, vocês observam que a coleguinha, ela levou a Rebeca, esqueceu o lanche, né? E a Ana partilhou. Então, quando a Ana, ela viu a coleguinha sem ter o que lanchar, e ela com um sanduíche, ela dividiu. Ela dividiu ao meio e dividiu em parte igual. Ela não ficou com o maior pedaço nem com o menor pedaço. Ela dividiu o sanduíche em partes iguais e deu a outra metade para a coleguinha. Então, nós podemos dizer que ela comeu a metade do sanduíche, né? A Rebeca comeu a metade porque a Ana deu a metade do sanduíche para ela. Aí vocês observam aí, ó, o exemplo, né? O sanduíche quando ele era inteiro e ele foi partilhado, ele foi dividido ao meio. Quando dividimos um inteiro, ou seja, o sanduíche ele era inteiro. Quando a gente divide ao meio esse sanduíche ou qualquer outra coisa que seja inteira, em 2 partes iguais, encontramos a metade desse inteiro. Então, isso deu para vocês entenderem, né? Se a gente tem um sanduíche quadradinho, a gente divide, a gente partiu ao meio. Então, a gente pode dizer que dividiu a metade, certo? Então, vocês veem aí esse exemplo, ó, como a gente representa uma fração. Quando a gente quer dizer o meio, um meio, olha só como que a gente representa. Já ia pegar os giz aqui para vocês. Já ia apagar aqui. E pegar o giz para vocês, ó. Um meio, a gente representa assim, ó. Um meio. Essa é a representação de quando a gente divide algo pela metade, ó. Um meio. Era um sanduíche, a gente dividiu ele em 2 partes. Era um sanduíche inteiro e a gente dividiu em 2 partes. Então, aqui a gente lê um meio. Ou a gente pode dizer metade, certo? Quando vocês verem a fração representada dessa forma, a gente pode dizer metade ou um meio. A representação na forma um meio é chamada de fração. Então, aqui é uma fração. Sempre que vocês verem o numeral em cima, que é chamado de numerador, e embaixo o denominador, ou seja, com um traço ao meio, isso é uma fração, certo? E essa fração é representada por esse tracinho que parte, e por isso dizemos que temos aí uma divisão, porque dividimos, tá vendo? O número de cima e o número de baixo. Então, isso é uma fração. Nas frações, o número localizado embaixo do traço é chamado de denominador. Ó, o que está embaixo, ele é o denominador. E o que está acima é o numerador. Então, veja aí logo abaixo, dentro desse retângulozinho, ó. Numerador indica quantas partes do todo estamos considerando. Denominador indica em quantas partes iguais o todo foi dividido. Ou seja,
Aqui nós tínhamos um sanduíche e ele foi dividido em duas partes. Vamos aí para a próxima página, a 49. Metade é igual ou diferente de 1/2? É igual, né? Tia acabou de dizer, não é isso? Então, vamos para a situação 2. Henrique está ajudando sua mãe a preparar biscoitos. Na receita em que estão fazendo, utiliza-se 1/3 de xícara de açúcar. Ó, tá vendo ele aí, ó? Quanto é 1/3? Ele tá perguntando para a mamãe dele, quanto é 1/3? Aí a mamãe dele explica, 1/3 é uma parte de 3. É uma parte de 3. Quando dividimos o inteiro em 3 partes iguais, encontramos 1/3, ou a terça parte desse inteiro. É a mesma coisa que o sanduíche, porque foi 1/2, porque ele foi dividido em 2, então ficou metade. Se fosse para encontrar 1/3, esse sanduíche ele tem que ser dividido em 3 partes iguais. Então, imagine o sanduíche da Rebeca, né? Da Ana, no caso, foi a Ana Jesus. Isso, o sanduíche da Ana. Então, se fosse para dividir por 3 coleguinhas, ela teria que partir o sanduíche dela em 3 partes iguais. Aí teríamos encontrado 1/3. Por que 1/3? Porque era um sanduíche dividido em 3 partes, certo? Aí vocês estão vendo aí a representatividade de 1/3, né? 1/3 ou a terça parte. Então, ó, 1/3, 1/3, né? Porque era 1 dividido em 3 partes. Ou pode ser chamado também de a terça parte. No caso da receita, será usado 1/3 da xícara de açúcar, ou seja, deve-se dividir a xícara em 3 partes iguais e encher de açúcar apenas uma dessas partes, certo? Ou seja, se ele está precisando de 1/3. No caso da xícara, ó, no caso do sanduíche, como a tia explicou, o sanduíche seria dividido em 3 partes, não é isso? Mas no caso do açúcar, ele quer 1/3 da xícara. Então, deixa a tia tentar desenhar aqui uma xícara para vocês, ó. Vamos supor que aqui seja a xícara. E ele tem que utilizar na receita 1/3 apenas de xícara para o biscoito não ficar doce. Então, a gente teria que dividir essas xícaras em 3 partes, ó. Então, ele encheria apenas 1/3. Ele colocaria açúcar apenas nessa parte aqui, ó. Porque aqui representa 1/3 das 3 partes, ó. 1, 2, 3. Mas ele só quer 1/3 do açúcar. Então, ele só colocaria o açúcar na parte de 1 da divisão dos 3, certo? Deu para entender até aí, meus amores? Isso no caso da xícara, ele só quer 1/3 de açúcar. Vamos aí para a página 50, onde tem aí outras frações. Tem um joguinho rápido aí que é só pintura. Então, a tia vai pular essa parte da explicação. Vocês depois fazem essa parte de pintar a metade, segundo o que ele está pedindo aqui, ó. Na malha a seguir, há um quadrado e um retângulo. Pinte a metade do quadrado e 1/3 do retângulo. Então, 1/3. Se for a metade, ele tem 4, a metade é 2 para cá e 2 para lá. Então, ele tem que pintar a metade, né? 2 fileiras. Já no caso do retângulo, você conta aí quantas partes ele tem. Ele tem, ó, 6 fileiras. Se ele quer 6 fileiras, ele quer apenas 1/3, então é 6 dividido por 3, que dá 2. Então, vocês vão pintarem também apenas 2 fileiras, certo? Vamos aí, outras frações. Quando dividimos um inteiro em 4 partes iguais, encontramos 1/4 ou a quarta parte desse inteiro. Olha aí, ó, gente. 1/4 ou quarta parte. A parte de cima é referente ao que você quer, que foi como a tia leu, certo? Para vocês
aqui na página 48, ó. O número localizado em cima do traço, chamado numerador, ele representa quantas partes do todo estamos considerando. Então, ele quer 1/4. 1/4. Então, você tem que dividir em 4 partes e apenas consumir ou pintar ou retirar uma parte só, porque é 1/4. Ele só quer dessas 4 partes. Então, por isso que vocês estão vendo aí pintado apenas um quadradinho. Porque o numerador indica a parte que se refere, que se quer, certo? Então, foi dividido em 4, que o denominador, que é a parte de baixo do numeral, é a parte que você tem que dividir. Então, vamos dividir o que foi em 4 partes. Aí, no caso, foi o quadrado. E o que é que ele quer? O numerador. O numerador não foi 1? Então, pinte, ou retire, ou corte apenas 1. Quando dividimos um inteiro em 5 partes iguais, encontramos 1/5 ou a quinta parte desse inteiro. Olha aí. Agora temos um retângulo que foi dividido em 5 partes, mas ele quer apenas 1/5. Então, desses 5, ele quer apenas 1. O numerador é a parte que se refere. O denominador é a parte da divisão. Ok? Aí na página 51 vocês estão vendo aí, quando dividimos um inteiro em 10 partes iguais, encontramos 1/10 ou a 10ª parte, que é a mesma coisa. A gente falar 1/10 ou a 10ª parte é a mesma coisa, certo? Então vocês estão vendo aí também que foi um retângulo bem maior, dividido em 10 partes, no qual ele quer apenas 1. Então a gente pinta apenas 1. Temos aí na página 52, o agora é sua vez, trabalhando com dobraduras. Olha uma forma boa de você trabalhar a fração. Nós temos aí no final do livro, né, o material de apoio, onde tem umas tiras. Vocês vão lá no final do livro, deixa a tia procurar aqui para vocês. No final do livro tem umas tirinhas, referente à página 52, ó, essas tirinhas daqui, que vocês irão recortar e trabalhar as frações. Aqui vai explicar apenas o 1, certo? O primeiro aqui, para vocês terem noção como vocês irão fazer. A tia não vai fazer a correção disso no momento da interatividade, porque isso é uma coisa que vocês vão fazendo aí à vontade, certo? Ó, vocês vão pegar a tirinha, uma das tirinhas, e vocês irão dobrar ao meio. Então, tem que ser bem certinho. Lembre que fração tem que ser dividida em partes iguais. Então, quando você pegar a tira que você dobrar, dobre bem certinho, pontinha com pontinha. Depois de dobrar, que vocês desdobrarem, vocês vão ver uma marquinha no meio, certo? Aí vem a perguntinha da letra A. O todo ficou dividido em quantas partes? Então, quando a gente dobrou, a tirinha era assim. Quando a gente dobrou, que a gente voltou, em quantas partes foi dividida? Nessa e nessa. Então, em 2 partes, né? Então, não era uma tira inteira. Então, 1/2. Não é isso? Ou metade. Então, como é que fica a fração? Ó, 1/2 ou metade. E que fração representa uma dessas partes, não é isso? Então, ela foi dividida em 2 partes. A pergunta da letra A é: o todo ficou dividido em quantas partes? 2. E que fração representa uma dessas partes? Então, a fração é essa, 1/2. Certinho? Depois vocês vão lendo as outras e vão fazendo a mesma coisa com as tirinhas, tá bom? Vamos aí à página 53. Escreva a fração que representa cada figura. Ó como é fácil. Vocês olham assim e dizem, eu não vou saber não, sabe? A tia já explicou. O numerador é o número que fica em cima. Ele representa a parte pintada, certo? A parte pintada. O número 2, que é a parte de baixo, ele é o denominador. Isso significa a parte que ele está dividida. Quantas partes foi dividida? Então, o número 1, a parte pintada. E o número 2, quantas partes foi dividida essa figura. Então, vamos aí para essa página. Deixa eu consertar aqui, que a tia derrubou. Chega, consertar bonitinho. Isso. Vamos aí, tia vai dar o exemplo da primeira figura e vocês respondem sozinhos todas as outras, tá bom? Então, vamos lá.
Essa é a primeira imagem da letrinha A. Vejam aí quantas partes foram pintadas. Coloque no numerador, o número em cima. Colocaram? Agora passa o traço da fração, né? Que a fração é dividida por um traço. E agora conte em quantas partes essa figura foi dividida. Coloque embaixo, que esse é o denominador. Quantos vocês encontraram? Isso mesmo, 1/4. Por quê? Porque aí na figurinha A foi pintada apenas uma parte, mas ela está dividida em 4 partes. Então, 1/4 ou a quarta parte. Respondam sozinhos agora as demais. Depois a gente corrige na interatividade. Temos agora aí na página 54, parte de uma quantidade. Podemos resumir o conteúdo sobre frações visto até aqui por meio do seguinte quadro. Ó, expressão metade. O que se refere quando a gente fala metade? A um todo dividido em 2 partes. E terço, um todo dividido em 3 partes. E quarto, um todo dividido em 4 partes. E um quinto, um todo dividido em 5 partes. E um décimo, um todo dividido em 10 partes. É difícil? Não, né? Então, vamos aqui ver a situação 1. Rafaela tem 18 adesivos e vai dar metade para sua prima Júlia. Quantos adesivos Júlia receberá? Então, gente, o que é que nós devemos fazer? Bom, vamos lá. Se ela tem 18 e ela tem que dividir, ela vai dividir entre quantas pessoas? Uma? Não. Não é ela e a prima? Ela e a prima. São 2 pessoas. Então, peguem a quantidade de adesivos, que são 18, e divida para as 2. Então, 18 dividido por 2, quantas figurinhas ficaram com cada uma delas? Olha aí, 9. 9 para uma, 9 para outra. Então, 9 vai ficar com Rafaela e 9 vai ficar com Júlia, porque 9 mais 9, 18. Certo? Vamos à página 55. Vamos para a segunda situação. Gabriela tem 84 clipes. Ela quer ganhá-los, ela quer guardá-los em 4 potes, de modo que cada um tenha a 4ª parte do total. Quantos clipes Gabriela deve guardar em cada pote? Eita que é clipe, tudo colorido, olha que coisa linda. Só que ela tem que dividir em partes iguais, certo? Então, vamos ver como é que a gente faz, ó. Como cada pote deve ter a 4ª parte do total, devemos dividir os 84 clipes por 4. Tá vendo que a fração, ela está associada à divisão? Ó, 1 divide 2. Então, esse traço significa a divisão. Então, se ela tem 80 clipes e ela quer colocar nos 4 potes, divida 84 por 4. Olha aí quanto que dá. Isso, 21. Então, serão 21 clipes em cada potinho desse. Certo? Vamos aí à terceira situação na página 56, ó. Miguel gosta muito de desafios. É que nem tia Érica. Em uma conversa sobre idade com um amigo, ele propôs o seguinte. Olha só, os 2 amiguinhos estavam conversando. Olha só a proposta. Meu bisavô tem 90 anos. Eu tenho 1/10 da idade dele. E meu irmão tem 1/3 da minha idade. Quantos anos eu e meu irmão temos? Ó, que desafio. Bisavô, vocês sabem, né? Que é o pai do avô. Então, se é o meu pai do meu avô, ele é meu bisavô. Vocês são crianças espertas, já sabiam disso, né? Vamos lá tentar resolver esse desafio dele? Então, vamos lá, olha. Vamos ajudar o amigo de Miguel a resolver esse desafio. Para isso, inicialmente temos que calcular a idade de Miguel. Sabemos que ele tem 1/10 da idade do bisavô, que tem 90 anos. Então, vamos lá. Calcular 1/10. Olha, 1/10. Então, 1 em cima e 10 embaixo. De 90. Então, basta você dividir o 90 por 10. Então, olha, 90 dividido por 10 é igual a 9, porque 9 vezes 10 é igual a 90. O irmão de Miguel tem 1/3 da idade de Miguel.
A gente já descobriu a idade de Miguel, que são 9 anos. Então, temos que calcular 1/3 de 9. Ou seja, 9 dividido por 3, que será igual a 3. Então, descobrimos. Miguel tem 9 anos e o seu irmãozinho tem 3 anos. Olha aí o que é que eles conversam, ó. Já descobri. Você tem 9 anos e seu irmão tem 3. Acertei? Aí ele diz, muito bem, você acertou. Crianças inteligentes, né, meus amores? Então, vamos aí responder o joguinho rápido da página 57. Vamos lá? De modo prático. Vamos? Então, vamos lá. Para calcular a metade de um valor, basta dividi-lo por... Quando é metade, a tia acabou de explicar. Metade é dividir por... Para calcular 1/3, ou a terça parte do valor, é dividi-lo por... Já tenho certeza que vocês estão acertando aí. Tenho certeza que todo mundo prestou atenção. Para calcular 1/4, ou a quarta parte do valor, temos que dividi-lo por... Para calcular 1/5, ou a quinta parte do valor, temos que dividi-lo em... E para calcular 1/10, ou a décima parte, temos que dividi-lo em... Segunda questão. Calcule o que se pede em cada item. A metade de 28, então pega 28 e divide por 1/4 de 36, então pega 36 e divide por... A terça parte de 24, então pega 24 e divide por... 1/10 de 30, então pega 30 e divide por... A metade de 100, então pega 100 e divide por... A décima parte de 100, então pega 100 e divide por... A quinta parte de 100, então pega 100 e divide por... Isso! Agora complete o quadro com o que se pede. Ó, vocês terão que fazer a fração, depois como se lê, e depois representar com os desenhozinhos, certo? Fazendo... Tia, como assim os desenhozinhos? Vamos supor. Aqui... Deixa eu apagar aqui essa xícara. Aqui eu tenho um meio. Eu tenho que representá-lo, uma representação dele. Então, representação é através de desenho. Então, eu vou representar um meio, ó. Pronto. Representei. Um meio. Por que pintou um, tia? Porque ele me pede aqui no numerador. E porque tem duas partes? Porque ele me pede no denominador. Certo? Então, a representação é essa, através dos desenhos. Vamos aí à página 59. Assinale as figuras que representam as frações indicadas. Então, aí na letrinha A, vocês têm várias figuras. Eu quero que vocês marquem o X naquela que representa um meio. Ou seja, que tem uma parte pintada e que está dividida em duas partes. A letrinha B, 1/3. Então, marca o X aí naquelas que está com 3 partes divididas. Ó, deixa a tia lembrar. Partes iguais. Não pode ser partes diferentes. Quando falamos em fração, são partes iguais, certo? Na letrinha C, 1/4. Então, veja aí qual é as frações que estão divididas, né? Com um pintado, dividido em 4, só que partes iguais, ok? Questão 2. Clarice preparou uma pizza para o jantar. Como sua família é composta de 4 pessoas, ela quer cortar em 4 pedaços iguais. Ajude-a a repartir a pizza. Use a régua. Então, ó, tendo que pegar a régua, divida aí, ó, por favor, essa pizza em 4 partes iguais. Para ninguém ficar com um pedaço menor que ninguém, porque não pode, né? Estamos falando de fração, são partes iguais. Vamos para a página 60. Jorge e Lucas são irmãos. Eles ganharam R$ 50 da avó, sendo metade para cada um. Quantos reais deve ficar com cada menino? Então, vocês irão pegar os R$ 50 que a vovó deu, né? E repartir entre os 2 irmãos. E vejam aí o resultado. Quarto,
Complete a tabela calculando a terça parte, né? Ou 1/3 dos números indicados. Então, se é a terça parte, todos esses números terão que ser divididos por isso. Então, olha aí os cálculos. Tem um espaço em branco que vocês fazem aí as continhas. Por exemplo, 15 dividido por... Aí vocês colocam o resultado embaixo, aí onde tem terça parte. 21 dividido por... Vocês colocam o resultado aí embaixo do 21. 27 dividido por... Ou seja, todos eles vão ser divididos por 1/3, ou seja, por 3. Quinta questão. Marina e seu primo Matheus têm um álbum de figurinhas de super-heróis cada um. Marina já completou 1/4 de seu álbum e Matheus completou 1/3, sabendo que são necessárias 156 figurinhas para completar o álbum. Responda a pergunta. Ó que álbum lindo dos dois, mas eles têm que completar tudo bonitinho aí para poder concluir o álbum deles, né? Então, vem umas perguntinhas aí na página 61. Quantas figurinhas Marina já colou no álbum? Então, de acordo com o que vocês leram lá em cima, ó, responda aí quantas. Quantas figurinhas Matheus já colou no álbum? E letra C, quem colou mais figurinhas até agora? Quantas figurinhas foram a mais? Então, vocês têm aí os cálculos para fazer referente a tudo isso, de acordo com o que ele leu, ó, 56 figurinhas para completar o álbum, né? E Matheus completou 1/3, né? E Marina completou 1/4. Então, olha a divisão aí que vocês têm que fazer, né? Marina foi 1/4, então pega aquele valor e divide por 1/4. Matheus foi 1/3, pega aquele valor e divida por 1/3, não é isso? Vamos agora, Gustavo. Gustavo conseguiu juntar R$230. Ele gastou 1/5 dessa quantia em um passeio. Quantos reais ele ainda tem? 1/5 ele gastou, né? Então, ó, ele juntou 230, só que ele gastou 1/5. Então, você vai dividir por 1/5. Veja aí qual foi o resultado. Depois, quantos reais ele ainda tem? Então, pega o 230, né? Subtrai por esse valor que você encontrou aí, da divisão do quinto. E veja aí quantos reais sobraram, certo? Para fazer mais, pinte uma parte de cada figura, depois associe a fração representada pela parte colorida e a fração correspondente ao quadro a seguir. Então, vocês vão pintar em uma parte aí de cada uma, depois vocês vão nesses quadradinhos de baixo colocar letra A, letra B, letra C, referente à fração formada depois da pintura, tá bom, meus amores? Vamos à próxima página, 62. Ô tia, tem muita coisa. Não, meus amores. Até tem um pouquinho, a tia não vai enganar, mas a gente sabe que tem que dar uma aceleradinha aí, né? Para a conclusão da nossa unidade. Mas a tia tá ajudando, vocês não têm o que reclamar, né? Então vamos lá, vamos em frente. A tabela a seguir indica os esportes preferidos dos 36 alunos da turma de Marcos. Ó, turma grande, né? 36 alunos. Cada fração representa uma quantidade de alunos que refere a um determinado tipo de esporte. Faça os cálculos necessários e complete o quadro com a quantidade de alunos correspondente a cada fração. Então, vamos focar aí que eles têm 36 alunos, só que na natação é 1/3. Então, pega os 36 e divide por isso. O basquete é 1/4, então pega os 36 e divide por 1. Futebol é metade, ou 1/2. Então pega os 36 e divide por 1. Muito bem. Tá vendo aí o nome cálculos? Esse espaçozinho é para vocês fazerem as continhas, certo, meus amores? Na nona questão, tá pedindo para completar a tabela a seguir. Então, 240 dividido por 2 vai dar... né? Dividido por 3, por 4, por 5 e por 10. E depois aqui logo ao lado vocês repetem os valores, porque a metade de 240 é o resultado que você encontrou. A terça parte de 240 é o resultado que você encontrou. A quarta parte de 240 é o resultado que você encontrou. A quinta parte de 240 é também o resultado que você encontrou. E a décima parte do 240 é também a partezinha que você encontrou.
Tudo isso você pode também armar nesse espaço abaixo aí dos cálculos. Estamos chegando já ao fim. Falta apenas 2 páginas, certo? Vamos lá. Temos mais um probleminha aí na questão 10, onde Valéria comprou um sapato e um chinelo. O sapato custou R$125 e o chinelo custou 1/5 do preço do sapato. Quanto Valéria pagou por essa compra? Super fácil. Pega o 125, não é isso? Você vai fazer o quê? A divisão por 1/5 do preço do sapato. Depois vocês vão adquirir um valor. Depois pega o 125, que é o valor, adiciona, né? Faz a continha de mais com o valor que você encontrou e encontra o resultado. Coloca aí a resposta completa, certo? 11º. Para uma decoração de aniversário foram usadas 825 bexigas. Destas, 1/5 eram pretas, 1/3 eram brancas e o resto era verde. Quantas bexigas de cada cor foram usadas nesse aniversário? Então, pega-se o valor de bexigas, divide-se por 1/5. Pega-se o valor de bexigas e divide-se por 1/3. É isso? Depois, vocês adicionam o valor das pretas com as brancas. Obtém o resultado. Depois faz a subtração do valor total pelo resultado das pretas e as brancas para saber quantas foram verdes. Ok? Deixa a tia recapitular. Pega os 825 e divide por 1/5 e vai descobrir a quantidade de pretas. Pega os 825 e divide por 1/3 que vai descobrir o resultado das brancas. Depois vocês irão somar as pretas com as brancas, certo? Depois de somar as pretas com as brancas, vocês vão encontrar em um valor. Aí pega os 825, faz a continha de menos com esse valor das duas, pretas e a branca, e o que sobrar foi a quantidade de verdes, ok? Coloca também o resultado completo. E na 12ª questão, né, da 63, nós temos uma conversinha entre os coleguinhas, que diz o seguinte: eu tenho um álbum com 18 fotos de animais. A metade é de animais ameaçados de extinção. O outro já diz o seguinte: eu tenho 24 fotos, 1/3 é de animais ameaçados de extinção. A outra coleguinha diz: 1/4 dessas minhas 20 figurinhas é de animais que não correm risco de extinção. Então, vamos lá. 2 deles estão em extinção e a outra não está. Ao todo, quantas fotos de animais ameaçados de extinção as 3 crianças têm? Né? Então, você vai pegar o valor lá do Nicolas, que é o primeiro menino, que ele tem 18 fotos, né? E ele diz que é a metade. Então, vocês vão dividir aí pela metade. Depois vocês vão pegar do Gabriel, que é o menino do meio, que são 24 fotos, não é isso? E ele diz que é 1/3, então divide-se por 1/3. A Lívia, que é a menina, ela diz que tem 20 figurinhas, não é isso? E 1/4 dessas figurinhas que não são ameaçadas. Então, vocês veem aí o resultado da Lívia, né? Então, 20 dividido por 1/4 vai dar um valor, que desse valor vocês vão pegarem as 20 figurinhas dela e subtrair por esse valor, certo? Que vai dar o valor que não são ameaçados, porque só 1/4 é. Então, pega-se o 20, subtrai por esse valor que você encontrou e encontra a parte que não é ameaçada. Depois, junta tudo, o valor de cada um, o valor do Nicolas, o valor do Gabriel, o valor da Lívia, para descobrir quantos são ameaçados, certo? 13ª parte. Uma escola comprou 125 caixas de lápis de cor e vai distribuir a 5ª parte desse total para cada sala. Quantas caixas cada sala receberá? Fácil, né? 125 dividido pela 5ª parte. Vovô Martins tem R$600 para repartir igualmente, ó, estamos falando de fração, é por partes iguais, entre seus netos, sabendo que cada um deles ganhará a 10ª parte do total. Quanto cada neto vai receber
Então, vocês pegam 600, dividem pela 10ª parte e vocês verão aí quanto cada neto vai receber. 15ª, observe o esquema e responda as questões. Ó, vocês têm aí diversas frações, né? A primeira, que é representada por um meio, se vocês observarem é porque o retângulo em si ele está dividido em 2. No de baixo temos 1/3, porque o retângulo em si está dividido em 3 e assim sucessivamente. Quem é maior, 1/10 ou 1/2? Então, quem é maior? Quando a gente fala em maior, não é as partes pequenininhas. É na hora de divisão, qual deles ficou com a parte dividida maior? Então, foi 1/10 ou foi 1/2? Tá bem visível. Vocês olhando, olha o espaço do quadrado que ficou no meio e olha o espaço que ficou em 1/10. Então, quem ficou maior? 1/2 ou 1/10? Eu tô falando de cada quadrinho. Na hora que você dividir os quadradinhos da divisão, ficou maior no meio ou em 1/10? Letra B. Quantos 1/10 cabem em 1/5? Então, bem fácil, né? 1/5. Olha aí 1/5 e embaixo tem o 10º. Quantos deles coube aí no 1/5? Dá pra ver através do gráfico, através do desenho. O que você observa na fração quando o denominador aumenta? Então, ao passo que o denominador aumenta, né? O que que acontece? Expliquem aí pra tia. E na página 65 é o desafio que não precisa vocês responderem esse desafio, só respondam aí a linha de chegada, né? Colocando aí os emojis de acordo com o entendimento de vocês na unidade, certo, meus amores? E aqui a gente encerra nosso assunto de fração dessa unidade, ó. Beijão pra vocês. A tia adorou passar esse conteúdo pra vocês. Espero que vocês tenham entendido direitinho. E daqui a pouco a gente tira as dúvidas na nossa aula de interatividade, tá bom? Beijos. Até daqui a pouco. Tchau e até a próxima aula.